Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar nessa aula sobre fatores climáticos. Fatores climáticos? Fatores que interferem no clima. Fatores que acabam definindo a característica dos elementos climáticos. Os elementos climáticos quais são? Temperatura, umidade e pressão. São eles que caracterizam o clima num determinado ponto do espaço geográfico. Mas para que eles possam aumentar e diminuir, eu preciso dos que modificam esses elementos, que são os fatores climáticos. Os 5 fatores principais são esses aqui. Temos alguns outros? Temos relevo, temos vegetação, que também interferem nesse processo aí de modificação da temperatura, da umidade, da pressão. Mas esses aqui são aqueles que de fato estão ali o tempo inteiro atuando nessas modificações e denominações de características. Vamos começar então pela latitude, que é o principal fator. Ele vai definir de cara o elemento climático. Vamos tentar entender que aqui nós temos a luminosidade. O Sol está iluminando o planeta. Só que a maneira com que essas luzes chegam no planeta é que vai definir a quantidade de calor existente nela. Como que podemos entender aqui? Percebam, quando nós temos aqui a região da zona tropical, seja essa parte aqui do hemisfério norte ou do hemisfério sul, que também podemos chamar de intertropical, nós temos aqui a luz do Sol chegando de uma maneira perpendicular, ou seja, a 90 graus. Então, quanto maior a iluminação, menor vai ser o espaço ali e vai aquecer bastante. Dessa maneira, o que vai acontecer? Seria a luz com um certo foco. Ela vai ter menos espaço para aquecer com a mesma quantidade, portanto vai ficar mais quente. À medida em que vai aumentando a latitude, seja para norte ou seja para sul, essa luz ela vai ficando cada vez mais difusa, ela vai espalhar mais na superfície. A luz não vai chegar reta, ela vai chegar inclinada nessa parte aqui ou na parte aqui do sul. Portanto, ela vai ter um espaço maior de preenchimento com a mesma quantidade de sol. Então, ela vai naturalmente aquecer menos. Agora, nessas regiões aqui das zonas polares, ela vai ter uma inclinação muito mais suave. Então ela vai ter um espaço muito maior para aquecer com a mesma quantidade de raios solares. E dependendo da situação, porque vamos lembrar que a Terra ela tem um eixo inclinado, em determinada época do ano, um dos polos, uma das zonas polares, não estão sendo iluminadas. Então dessa maneira, o Sol acaba até passando reto, que é naquela época onde acontece a aurora boreal, que é aqueles raios, aquelas luzes que aparecem na atmosfera, a aurora boreal no norte, a aurora austral no sul. Então, nós temos aqui a primeira característica. Quanto maior afastado dessa linha aqui, que divide os hemisférios, que chamamos de equador, vai ter então uma menor temperatura, mais ao polo, menor a temperatura, mais ao polo sul, menor temperatura. Maior latitude igual a menor temperatura. E, obviamente, então, a recíproca é verdadeira. Quanto a menor a latitude, mais próximo do Equador, a temperatura vai estar maior. Está entendendo como é que funciona? Esse é o fator latitude. As características de distância de um certo ponto do espaço geográfico em relação à linha do Equador. Nós temos então esse é o primeiro fator. Ele vai ter então uma relação com a luminosidade. Fechou? Entendido até aqui? Agora vamos para a altitude. A altitude, pessoal, ela vai ter um outro elemento principal a ser modificado. Enquanto que na latitude nós temos o fator temperatura, aqui o fator a ser modificado é a pressão atmosférica, que por consequência mexe na temperatura, ok? Vamos tentar entender uma determinada situação. Você está indo para a praia, você está saindo de uma região de Planalto, uma região como São Paulo, Curitiba, por exemplo, e está indo em direção à praia. Quando você desce a serra, você sente o seu ouvido apertar.
Por que isso acontece? Porque você está tendo uma maior pressão atmosférica, porque você vai ter uma coluna de ar maior sobre a sua cabeça. Uma pressão atmosférica maior é um peso maior. O que é fazer pressão? O que é pressionar? É gerar peso sobre alguma coisa. E esse peso sobre alguma coisa é a pressão. Então, nas áreas onde temos maior altitude, eu vou ter menor essa coluna de ar. Consequentemente, eu vou ter um menor peso desse ar sobre a cabeça do indivíduo, uma menor pressão atmosférica. Em consequência disso, nas áreas onde temos menor altitude, nível do mar, como Santos, como está dizendo aqui, 0 metros em relação ao nível do mar, nós vamos ter uma maior coluna de ar. Tendo uma maior coluna de ar, vai ter uma maior pressão, um maior peso, por isso que o nosso ouvido aperta, tá entendendo? Tá, mas o que isso tem a ver com o clima? Vamos imaginar uma pilha de almofadas, tá? Imaginamos que a gente pode colocar várias almofadas empilhadas aqui sem que ela tombe, beleza? Eu coloco a primeira, ela vai estar lá fofinha, bonitinha, tranquila, né? Pego a segunda almofada e coloco sobre a primeira, as duas vão estar fofinhas. A terceira, a quarta, a quinta, a 10ª almofada sobre essa pilha. A 10ª almofada vai estar lá fofinha, bonitinha. Mas como que vai estar a primeira lá no chão? Vai estar esmagada, porque vai ter o peso de todas as outras almofadas sobre aquela, que apesar de fofinha, tem peso. E se tem peso, ela vai compactar. Portanto, a pressão, ela diz respeito à compactação do ar. O ar é compactado mais na superfície. Se tem mais ar, o sol vai aquecer mais. Por isso que maior altitude, eu vou ter uma menor pressão atmosférica e, consequentemente, uma menor temperatura. E quando eu tenho uma menor altitude, eu vou ter uma maior pressão atmosférica e uma maior temperatura. Quando eu tenho no litoral, o ar vai estar mais compactado, mais pressionado à superfície. E mais pressionado à superfície, vai ter mais do que o sol aquecer. Então, vai ficar mais calor. Está entendendo essa situação? Por isso que nas áreas que, se tiver todas as outras características aí de fatores climáticos iguais, e a única diferença for a altitude, em média a temperatura vai mudar 1 grau a cada 200 metros de altitude. Até porque a concentração de oxigênio ela vai diminuir 1% a cada 100 metros que é elevado. Por isso que quando a gente vê nos jogos de futebol que acontecem na Bolívia, por exemplo, que está a 3.000 metros de altitude, o pessoal lá tem problema na hora de correr, ele cansa mais fácil. Porque 3.000 metros de altitude, via de regra, vai ter 30% a menos de ar na atmosfera. Olha que coisa louca! Então, as pessoas, consequentemente, que não estão acostumadas a esse tipo de concentração do ar, vai estar mais cansado. Está entendendo como é que funciona? Então, essa altitude, ela vai ter a ver com a pressão, o elemento climático pressão, que vai ser maior quando temos uma menor altitude e maior quando vai ter uma menor pressão. Então, nesse sentido, vamos ter essa relação de pressão e temperatura para a altitude. Vamos entender agora um outro aqui, a maritimidade e a continentalidade. Afinal, o que é isso? O desenho que eu coloquei aqui vai dizer respeito somente a a maritimidade. Maritimidade, ele vai ter aí uma influência sobre principalmente a temperatura. Só que eu vou mais além. Ela vai ter sempre mais relação com a amplitude térmica. Por que amplitude térmica? Porque é a diferença entre a máxima temperatura e a mínima temperatura de um lugar. Então, eu posso dizer, já de cara, que quanto mais próximo do litoral, vai ser uma menor amplitude térmica. Mas, afinal, como isso acontece? No fenômeno da maritimidade, é aquele fenômeno que quando você chega lá 10 horas da manhã na praia, você vê lá aquele vento vindo da praia para a terra. Você chega lá na praia, aquele ventão gostoso, batendo no seu cabelo, refrescando, e você tá louco para sair e ir para a água. Então você vai, coloca a sunga, coloca a bermuda, coloca o biquíni, sai correndo e quando você pisa na areia, a areia tá muito quente, tá pelando, tá fritando o teu pé.
Então você sai pulando igual uma lagartixa até você chegar na água e a água está muito gelada. Mas afinal, por que isso acontece? Por causa da forma com que a luz acaba sendo absorvida nessas duas superfícies. Na Terra vai ter uma mínima superfície a ser aquecida, então ela vai aquecer rápido. Já a água, ela é translúcida, a luz passa por ela e por ela passar, ela vai ter um volume maior a aquecer. Consequentemente, o que acontece? Essa área de terra vai aquecer mais rápido, o ar vai ser conduzido a uma temperatura mais alta mais rapidamente, que vai se elevar. Nessa elevação, então, a parte da alta pressão vai trazer para baixa pressão os ventos. Ventos esses que nós vamos chamar de brisa marítima. Só que daí vai chegar no final do dia, lá por 6 horas da tarde, e você volta para a praia e vai ver que a areia da praia agora está gelada. Mas você chega até a água e a água vai estar morninha ainda. Por quê? Porque a água demora mais para se resfriar. Aqui, a areia já se dissipou. Portanto, aqui vai ter mais calor. Aqui vai ter mais condução térmica. Então, agora, em menor quantidade, claro, mas aqui o ar vai se elevar. E agora aqui vai estar a alta pressão, que vai ser mandado para o outro lado, formando a brisa terrestre, que também no litoral os surfistas chamam de terral, certo? Então nós temos aqui uma troca de calor constante o tempo inteiro, diariamente. Então nós vamos ter uma baixa amplitude térmica, não vai ter uma grande temperatura e uma pequeníssima temperatura, uma temperatura máxima e uma mínima. Vai ter algo mais controlado, diferente de lugares onde estiver mais afastado do litoral, porque daí não vai ter a água, então não vai ter como fazer o controle, tá entendendo? Então, nesse sentido, quanto mais próximo do litoral, a temperatura vai ser aí relativa, porque vai ser uma amplitude térmica menor, diferente das áreas mais continentais, que vai ter muito calor de dia e muito frio de noite, tá entendendo? Amplitude térmica, maritimidade, continentalidade. Correntes marítimas. Correntes marítimas é uma coisa bem interessante, por quê? Porque nós temos aqui a circulação das águas do mar ao longo do tempo. A corrente do Peru, aqui próximo da América do Sul, ela vai ser uma corrente marítima fria. Então a umidade não vai alcançar o continente, porque toda a umidade vai chegar aqui mesmo e ser resfriado. Vai resfriar tudo aqui. Então vai chover no mar. Então essa região próxima aqui do litoral vai ser áreas de desertos. O deserto do Atacama, por exemplo, no Chile. Agora, nessas áreas onde temos correntes marítimas quentes, como a corrente do Brasil, por exemplo, elas são correntes marítimas quentes. E o que vai acontecer? Vai levar umidade para essas partes. E essas umidades vão fazer o quê? Chuva. Por isso que aqui, em todo o litoral, vamos ter uma grande área florestal, como a Mata Atlântica. Tá entendendo? Então, quando há uma corrente fria, vai ter a formação de deserto. E uma corrente quente, formação de florestas. Tá entendendo? Por fim, massas de ar. Massa de ar, ela vai ter aí a característica principal de pressão. Lembra que os fluidos sempre vão vir da alta para a baixa pressão atmosférica. E nesse sentido, as massas de ar sempre vão levar as temperaturas, a umidade e a pressão do ponto com a maior pressão atmosférica para o ponto onde tem a menor pressão. Essas regiões próximas dos trópicos vão ser áreas dispersoras que vão levar os ventos alísios de nordeste e de sudeste para a região equatorial, formando áreas de grande calor e umidade, como por exemplo as regiões da Amazônia, que são climas equatoriais bastante quentes e bastante úmidos. Basicamente nós temos esses fatores que interferem no clima e eu espero que você tenha entendido. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido essa aula aí, tchau, tchau!